Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, nobre Procuradora-Geral da República, especialmente faço menção à Advocacia-Geral da União, que historicamente e naturalmente é uma parceira do Conselho Federal de Medicina. Agora, alguns conceitos precisam ser definidos antes de eu poder começar a relatar o que efetivamente está acontecendo. A Advocacia-Geral da União, em sua brilhante manifestação, desenha uma situação fática sob nossa ótica completamente afastada da realidade dos fatos. E aí, numa questão meramente opinativa por parte do Conselho Federal de Medicina. O Tribunal de Contas da União, em seu relatório de fiscalização a respeito do programa Mais Médicos, deixou bastante claro que em 49% das cidades, o programa Mais Médicos foi responsável pela diminuição de médicos. Ou seja, os conceitos aqui apresentados são, em tese, lindos e perfeitos, constitucionalmente viáveis, legalmente regulares. Do ponto de vista fático, isso não acontece. E na audiência pública que foi realizada, excelentíssimo senhor ministro relator, nós tentamos deixar isso claro através de depoimentos, através de documentos. Uma questão que foi colocada aqui de forma expressa e me chamou a atenção foi a questão de que o programa é aceito internacionalmente, partindo-se do pressuposto que há uma atuação supervisionada. Um dos principais pontos de crítica do programa Mais Médicos é que essa supervisão, na prática, ela inexiste. Nós temos inúmeros casos relatados, juntados, inclusive passados aos senhores em memoriais, de que supervisores e tutores estão a distância de até 2.000 quilômetros dos médicos, ou melhor, dos chamados intercambistas. Do ponto de vista prático, essa supervisão existe. Então, se esse programa é um programa de educação internacionalmente aceito, para que o supervisor e o tutor façam daquele intercambista um efetivo aprendiz, que ele coloque em prática o que ele aprendeu, isso inexiste. Essa supervisão e essa tutoria, na prática, inexistem. O fundamento basilar do programa Mais Médicos, e esse é o ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção, não existe. O Conselho Federal de Medicina, nesse momento, e falo também pela MB, o advogado da MB, infelizmente, teve um problema pessoal, não pôde aparecer aqui hoje. Mas o Conselho Federal de Medicina, a AMB e toda a classe médica tem os seus números, e não vou ficar batendo números aqui com a Advocacia-Geral da União, que não existe a alegada falta de médicos no Brasil. O que existe é a falta de uma formatação adequada de um programa de chegada do médico à ponta, do médico à população necessitada. Outra questão, e aí nós começamos a entrar nas questões constitucionais que devem obrigatoriamente ser analisadas. Primeira, a Constituição garante a saúde a toda a população. Qual é o conceito de saúde? Um médico brasileiro, para exercer a medicina na Inglaterra ou em qualquer outro país do mundo, precisa obrigatoriamente ter um exame de qualificação para poder saber se é possível o exercício da medicina lá conforme os seus conhecimentos. Isso no Brasil não existe. Foi claro o posicionamento no sentido de que há uma lei abrindo uma exceção. Sim, mas a Constituição não abre essa exceção. Para que eu possa exercer a medicina lá fora, eu preciso ter o meu título reconhecido. No Brasil, a mesma coisa. Nós estamos validando o programa Mais Médicos, criando dois tipos de medicina. A medicina para quem pode pagar e para quem tem direito a um médico com o seu diploma revalidado, e a medicina para quem não tem esse direito, para quem não tem essa possibilidade. O objetivo é nobre, excelentíssimo senhor ministro relator. Eu não tenho dúvida disso. E não discutimos aqui os objetivos. Todos
Todos nós somos humanos, todos nós participamos de instituições públicas e todos nós temos o princípio da legalidade objetiva como marco basilar de nossa atuação. O que nós não podemos esquecer é que, para chegar a esse ponto, nós precisamos passar obrigatoriamente pela obediência à Constituição e obediência à lei. Se nós aqui, se o Supremo Tribunal Federal aqui, legitimar o programa nos termos em que faticamente ele se encontra, nós estaremos legitimando dois tipos de saúde para o brasileiro. Aqueles que podem, nós, todos aqui no plenário, têm direito a um médico com diploma revalidado, um médico reconhecido por uma instituição brasileira. Aqueles que não podem, tanto faz. Eu não preciso ter a revalidação do diploma. Eu não preciso nem ter a tradução juramentada dessa documentação que vem. Na prática, senhores ministros, nós recebemos inúmeros documentos que não tinham a menor condição de ser analisados. Em russo, em polonês, não estou falando nem da questão do espanhol. Nós não sabemos sequer, do ponto de vista fático, se aqueles documentos são documentos relativos a um diploma médico. Porque a lei autoriza a inexistência de obrigatoriedade de tradução juramentada, entre outras. Continuemos do ponto de vista constitucional, e aqui vamos para o princípio da isonomia. A maneira de ingressar na carreira pública de médico no Brasil é o concurso público. Volto a repetir, não existe previsão constitucional para essa exceção que está existindo dentro do programa Mais Médicos para o Brasil. Não há supervisão de forma prática, não há tutoria de forma prática, não há isonomia de tratamento em relação a esses médicos participantes, digo, aos intercambistas participantes e aos médicos brasileiros. Recebemos do Conselho Federal de Medicina e juntamos isso no processo, inúmeros pedidos de socorro de médicos brasileiros que foram dispensados, despedidos, porque o município, ao invés de continuar pagando o seu médico, preferia que a verba vinda do programa Mais Médicos fizesse com que houvesse uma poupança por parte do município. Está aí uma das razões do relatório do Tribunal de Contas da União ter chegado a essa conclusão. O princípio da isonomia está plenamente ferido de morte no programa Mais Médicos nos termos em que ele se encontra. Não vou entrar, senhor ministro, nem no detalhe da questão do pagamento aos médicos cubanos, onde um pequeno percentual vai ao médico aqui e o grande percentual vai a Cuba através do convênio. Em todo o momento em que eu tentei pesquisar e estudar essa matéria, eu não consegui encontrar em nenhuma dessas linhas onde está a isonomia. Onde está a isonomia de um médico estrangeiro ou de um médico brasileiro participante do programa Mais Médicos receber o seu salário na íntegra e um médico cubano receber um pequeno percentual, remetendo o restante para o país de origem? Talvez eu não tenha capacidade jurídica de entender onde está a isonomia nessa definição. São definições como essa que estão inseridas na Lei dos Mais Médicos. Volto aqui a ressaltar o respeito pelas instituições democráticas. Eu sou coordenador jurídico do Conselho Federal de Medicina e trabalho com um respeito absoluto ao princípio da legalidade e à obediência às decisões judiciais. Agora, conceitualmente, essa lei é linda, perfeita e sem reparos. Do ponto de vista fático, isso não acontece. Não acontece porque é impossível acontecer. É impossível, nos termos conceituais da lei, fazer com que haja supervisores e tutores na ponta. Ou seja, volto a ressaltar aqui o princípio da isonomia, que não existe. De tratamento médico para nós e de tratamento médico para as pessoas que estão na ponta, recebendo esse dito programa. Gostaria de finalizar minhas colocações, excelentíssimos senhores ministros, destacando o caminho histórico que o Conselho Federal de Medicina tem liderado no sentido de se criar uma carreira pública para os médicos. Assim como existe para os juízes,
para os representantes do Ministério Público, com a certeza de que, com o passar do tempo, os médicos das pontas, quando eu falo pontas interior, pudessem subir na carreira e poder chegar para as capitais. Nós teríamos a garantia, e nós temos alguns estudos, e trabalhamos isso com o Ministério da Saúde, trabalhamos isso com o Ministério da Educação, e trabalhamos isso também nas informações que prestamos. Nós temos plena convicção, através dos estudos e da experiência, que uma carreira pública para os médicos, bem organizada do ponto de vista administrativo, seria suficiente para suprir o dito objetivo da Lei dos Mais Médicos. Finalizo minhas colocações aqui agradecendo e colocando o ponto de interrogação no sentido da tese e do fato, levando em consideração os conceitos constitucionais que foram postos aqui: concurso público, isonomia, acesso direto à saúde, no conceito concreto do que é saúde. Não saúde só para nós aqui. Saúde geral, total e restrita, qualificada para nós aqui e para a ponta lá no Acre. Para os índios no Amazonas. Para os ribeirinhos. Para toda essa população que, como eu, que como os senhores, são brasileiros e merecem o mesmo tratamento. Muito obrigado.